Ei! Eu já vou começar com os dois pés na porta, porque assim, hoje a gente tem muita coisa pra falar. Então vamos lá. O trecho do livro que eu vou tirar e que a gente vai esvaziar esse episódio inteiro é o livro ainda da semana passada, do episódio da semana passada. Aquele é a única coisa. Porque tem um trecho específico que eu falei não vai dar. Vamos ter que fazer um episódio só dele. Então aqui estamos. Ele começa assim: pouquíssimos livros me fazem chorar. Um número ainda menor exige um lenço. Mas o livro, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, escrito por Brené Ware e publicado em 2012, conseguiu as duas coisas. Vou chamar ele de Brony, né? Mais fácil. Brony passou muitos anos cuidando de pessoas que enfrentavam a própria mortalidade. Ao perguntar a eles sobre algum arrependimento que tinham ou sobre alguma coisa que eles fariam diferente, Brownie descobriu temas comuns que surgiram de novo e de novo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, baseado nesse livro, Antes de Partir. Esses 5 principais arrependimentos são: primeiro, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Segundo, gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. Terceiro, gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Quarto, gostaria de não ter trabalhado tanto. Quinto, gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Esses são 5 temas que a gente vai falar no episódio de hoje. Só que eu não vou seguir uma ordem cronológica aqui não, uma ordem desse primeiro, desse daqui. Eu vou falar aqui na ordem que a minha cabeça fez mais sentido da gente seguir a linha de raciocínio desse episódio. Então, primeiro, eu dividi eles em 5 temas principais: felicidade, trabalho, amigos, sentimento e lealdade. Foram 5 que eu dividi. Vamos começar pela felicidade. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Só que eu já fico assim, porque a escolha das palavras dele, cara, foi escolhas muito específicas. Porque não é eu gostaria de ter sido mais feliz, é eu gostaria de ter me permitido. E quando ele traz essa ideia de permissão, é como se fosse uma aprovação. Tipo, olha, tá tudo bem, pode ir, você pode ser feliz, mesmo nessas circunstâncias. Então dá um pouco nessa ideia de que a gente, no viver da nossa vida, no passar do tempo, da nossa existência na Terra, a gente não se permite ser feliz no estado presente. Porque eu acho que a gente fica muito nessa ideia da felicidade como um ponto de chegada. Então eu quero ser feliz na minha vida adulta, eu quero ser feliz quando eu atingir tal objetivo. E nesse ponto de chegada, no lugar a se chegar. Mas quando ele traz nessa ideia de ter me permitido, traz um pouco essa ideia de ser uma escolha, de que nós temos o controle de ser feliz ou não, nessa perspectiva que é muito mais um modo de enxergar a vida, enxergar as coisas, muito mais um modo de viver a vida no estado presente do que algum lugar a se chegar, do que algum lugar a se conquistar. E quando eu tava montando esse episódio de hoje, eu tava lendo um livro, inclusive esse livro me arrebentou, tá, gente? Esse livro eu chorei do início ao fim. Eu inclusive fiz um Reels lá no Instagram do Enquanto Folheio sobre isso. Do capítulo 5 eu comecei a chorar e desde então eu não parei mais. Que foi aquele livro A Última Carta. Vai lá no Instagram que você vai ver. Eu chorei horrores. Mas tem um trecho do livro que o cara, o personagem principal, ele fala essa frase aqui: eu acho que a felicidade é um termo relativo, não importa o contexto. Eu parei de buscar a felicidade quando eu tinha uns 5 anos. Agora eu tento estar satisfeito. É um estado mais fácil de alcançar e não me deixa a sensação de que falta alguma coisa. Eu acho que quando ele traz essa ideia de você se permitir ser mais feliz, é nesse estágio, é nesse local de que é algo fácil de se alcançar, é só você se permitir. É algo que está
ao seu alcance, sabe? Tá aqui a uma palma, tá aqui, ó, aqui. Tá aqui pertinho, é só você querer, é só você se permitir, é só você querer chegar lá, é só você querer viver essa vida. E aí eu acho que ele traz uma ideia muito legal, que é sobre você estar satisfeito. Então, a vida que você tá levando, você tá satisfeito no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a sua vida familiar, com a sua vida espiritual, com o seu lado físico? Você tá satisfeito da sua vida, no geral? Sim, estou satisfeito. Pô, então provavelmente você tá vivendo algo muito perto do que é realmente a felicidade. Porque você tá satisfeito onde você tá, do modo como você vive, com as pessoas que você vive, com o que você escolheu trabalhar. Então você tá vivendo a felicidade. Só que a gente não para perceber. A gente não para constatar esse fato, para contemplar esse fato. Caso a sua resposta seja não, eu acho que a ideia do você se permitir é você não se contentar, então, com essa insatisfação. Se você olha e fala, cara, eu não tô satisfeito, então o que eu posso fazer para mudar? É você também não se contestar, porque é algo que você tá se permitindo, então, viver insatisfação e permanecer na insatisfação. E ficar ali, naquele mesmo local. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu já falei isso também em outros episódios, mas eu sempre trago esse tema porque eu acho que as pessoas, às vezes, a gente, sei lá, não presta muita atenção. Mas, por exemplo, o trabalho. A gente passa 8 horas do nosso dia no nosso trabalho, com as pessoas do nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, fazendo o nosso trabalho. 8 horas do nosso dia. 8 horas do nosso dia do trabalho, outras 8 horas é dormindo. O resto ali, ó, utensílios básicos, tomar banho, comer, ver a família, transporte de ida e vinda pro trabalho. Gente, 8 horas trabalhando é muita coisa, cara. É muita coisa. E se a gente está insatisfeito nesse local, a gente já está insatisfeito com quase que a metade do nosso dia, tirando o fato das nossas horas de sono ali, mais da metade do nosso dia a gente já está insatisfeito. Então é um local que a gente tem que tomar... Gente, desculpa esse barulho de obra, tá? Perdão, não tem como. Obra aqui do lado do vizinho, vai ter que ser assim, tá? Peço perdão. Mas, voltando... se você está insatisfeito, aonde você passa metade das horas do seu dia fazendo aquilo ali, gente, isso já é um significado imenso de que a sua vida em si está insatisfeita, de que você está precisando fazer alguma coisa aí para mudar. Procurar uma outra coisa, começar a se aventurar ali em outro lugar, porque se aonde você passa a maior parte do seu dia está te deixando insatisfeito, vai ser muito difícil você se permitir ser feliz, você se permitir contestar a sua felicidade, porque realmente não tá, mas é algo ao seu alcance, é algo que está perto de você, mas você tem que ir atrás, você tem que tentar fazer então alguma coisa para mudar, e não permanecer nesse estado de permanência mesmo ali na insatisfação. E aí, levando para esse exemplo que eu dei do trabalho, a gente já vai no outro ponto que as pessoas colocaram, que era: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Porque no final, a gente realmente trabalha pra caramba, pra cacete. Vamos combinar? 8 horas do nosso dia, tô falando, gente. A gente tem que tomar cuidado com o nosso ambiente de trabalho. 8 horas do nosso dia é muita coisa. A gente trabalha pra caramba. Mas e aí? O nosso trabalho é um fim ou o nosso trabalho é um meio de levar pra algum lugar? Nosso trabalho, o fim é um pouco daquela ideia de tipo assim, você vive pra trabalhar. E o trabalho como meio é um pouco daquela ideia de eu trabalho pra viver. E aí? Qual dos dois você vive? Porque a gente sabe, cara, dinheiro é importantíssimo, gente. Todo mundo tem conta no final do mês para pagar, todo mundo tem um aluguel, tem ali um bar com os amigos, tem, sabe? Todo mundo ali tem contas básicas, utensílios básicos para pagar, alimentação. A gente tem coisa para pagar e trabalho é extremamente importante. E quanto mais essas coisas muito importantes, é um pratinho muito importante pra gente, quanto mais esse pratinho for importante, mais a gente tem que estar sempre reanalisando esse pratinho, falando, olha, ele é muito importante, eu não posso deixar ele cair. Isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, tem que consertar isso, você tem que estar sempre fazendo uma manutenção nele.
para ele não ficar ali jogado às traças, porque é um prato muito importante, sabe? É um prato que a gente passa muito tempo nele, com ele, tomando cuidado, sabe? Segurando ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente de trabalho. E quando a gente também ainda pensa nessa ideia de fim e meio, eu sou muito apta à ideia de que é mó balela, é maior papo furado essa coisa de os fins justificam os meios. Porque, na verdade, o meio é o que mais importa. O modo como você chega nas coisas, como você atinge os seus resultados, é o mais importante. Porque o fim, o local que você chega, o destino final, a gente perde um pouco de controle dele. A gente não tem controle sobre tudo. Às vezes você quer chegar num lugar e o caminho estava errado. Enfim, a gente não tem controle sobre tudo. O destino, Deus, o que seja, o universo, energias, às vezes mudam os caminhos pra gente. Então não tem como a gente controlar esse fim. Mas o meio, a nossa caminhada, o nosso esforço que a gente coloca ali, tem como. E é a parte mais importante. Então se a gente está ambiciando, nem existe essa palavra, né? Mas se a gente está querendo chegar em um local de felicidade, de um modo de viver, em um modo de espírito ali, de que você é feliz, a sua caminhada todos os dias, a cada segundo, tem que ser uma caminhada feliz. O caminho é o mais importante, não é o destino final. Então, quando a gente para pensar no trabalho, se a gente colocar o trabalho como esse fim, vai ser muito mais difícil. O trabalho tem que ser um meio para você chegar em algum lugar. Quando você para pensar que ele é um meio, ele faz parte de um todo, o seu trabalho também tem que ser um ambiente agradável. O seu trabalho também tem que ser um ambiente que te proporcione felicidade. E caso ele não esteja se proporcionando felicidade, não se contente com essa insatisfação. Vai atrás, muda, tenta arrumar de alguma forma, tenta conversar com quem precisar conversar, tenta fazer diferente com quem precisar fazer diferente. Dá um jeito. Dá um jeito, cara. Não adianta ficar vivendo a insatisfação e só ficar reclamando da insatisfação. Porque hoje em dia também é o que mais tem. Gente que reclama e não move um dedinho do pé pra fazer diferente. E aí fica nesse estado de insatisfação, reclama. Insatisfação, reclama. Insatisfação, reclama. E quando a gente fala de meio, a gente também está falando de uma coisa extremamente importante, que é um dos pontos que ele colocou. Como amigos, gostaria de manter mais contato com os meus amigos. Eu vou extrapolar aqui, eu não vou deixar só amigos, eu vou colocar família também, tá? Como se fosse um combo. Esse é o meio. Às vezes a gente está tão ocupado construindo a vida, dedicando esse tempo ao trabalho e construindo a nossa vida, que a gente esquece de viver a vida com quem realmente vale a pena viver. Então, às vezes a gente foca tanto num fim, que o caminho a gente ignora a parte mais importante, que é ter um ambiente agradável, que é curtir esse caminho com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, porque exige um esforço. Vamos lá. A gente não é mais criança, adolescente. Sabe aquela época que você ia para a escola de tarde durante todo um ano e que todos os seus amigos estavam lá e que ano após ano ficava todo mundo na mesma turma, todo mundo já se conhecia e aí vocês eram sempre amigos, todas as tardes vocês estavam juntos, à noite vocês conversavam, enfim, toda hora junto, e era um ambiente de muita fácil manutenção, porque você estava todos os dias com esses amigos, todos os dias vivendo as mesmas coisas, com os mesmos grupos, falando das mesmas coisas, aprendendo as mesmas coisas, sempre a mesma coisa. É um ambiente muito fácil de fazer amizade, de se manter amizade. É uma amizade de extrema baixa manutenção, porque você só precisava fazer sua obrigação, que era ir na escola. E aí ali você já continuava as suas amizades. Só que a vida adulta não é assim. A vida adulta, ela é solitária. Tá cada um por si, construindo a sua vida, principalmente com home office agora, depois de pandemia, que o home office ficou
famosíssimo. Eu, inclusive, trabalho de home office. É uma vida mais solitária. Aqui, ó, eu passo o dia inteiro nesse quarto que eu estou e fico sozinha. E a gente precisa, como a gente sabe que a vida adulta já dificulta esse processo e ainda tem essas novas oportunidades de trabalho como home office, a vida adulta, para manter essa amizade, para manter esse contato familiar, exige esforço, exige intenção, exige querer. Se você deixar a vida te levar, a vida vai te levar e você vai sozinho. Porque a vida adulta, ela é assim. Todo mundo tá atrás do seu corre. Todo mundo tá atrás do seu, construindo a sua vida. Se você não parar e ir atrás de um amigo que você gosta muito, tu vai ficar sozinho. Se você não parar e ir visitar a sua avó na casa dela, você vai ficar 3 meses sem ver sua avó. Você precisa fazer esse esforço. Você precisa fazer essa intenção, esse propósito de eu vou me tirar, vou gastar energia para fazer isso. E quando a gente fala desse esforço, dessa intenção de você ir atrás, de você expressar seus sentimentos, de você falar, né, tipo, de você ir atrás dessas amizades, desses ambientes, porque senão a vida vai te levando, a gente também tá falando dessa ideia de você expressar seus sentimentos, de você mandar uma mensagem falando: oi, tudo bem? Saudades! Nossa, sonhei com o seu cachorro, como ele está? Nossa, fiquei chateada com tal coisa. De você colocar os seus sentimentos para fora. E aí a gente vai pro quarto ponto, que é: gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. E aí eu acho que a gente entra em várias camadas aqui. Primeiro, a gente já teve um episódio passado, retrasado, uns episódios bem perto aí, que a gente fala sobre conversas difíceis. E eu não vou falar aqui sobre conversas difíceis, sobre as dificuldades que envolvem conversas serem difíceis, enfim. Se você quer ouvir mais sobre isso, vai lá nesse outro episódio. Porém, aqui eu vou tratar sobre a dificuldade que a gente tem de desagradar o outro. Porque, na realidade, toda vez que a gente escolhe tomar alguma atitude ou não falar alguma coisa por medo de desagradar, a gente está desagradando outra pessoa, que é nós mesmos. E aí a gente vai pro quinto ponto, que é: eu gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo, e não uma vida que os outros esperavam de mim. Pesado, né? Pesado. Porque no final, pra você conseguir expressar seus sentimentos, cara, você precisa ser honesto com você mesmo. Não é qualquer coisa tá tudo bem, tá tudo certo. Não é, ai, deixa pra lá. É realmente ser honesto com você. É realmente falar: cara, entre esse e esse, não é tanto faz não, eu prefiro esse. Ah, não é, ai, deixa pra lá, tá tudo bem. É tipo assim, realmente me chateou por causa disso, disso, disso. Primeiro, é você ser honesto com você mesmo. E acho que as pessoas têm dificuldade de serem honestas com você mesmo, com nós mesmos, por isso. Porque na hora que a gente pensa em ser honesto, em admitir o nosso sentimento e falar tipo: nossa, eu realmente fiquei chateada, a gente já pensa que a gente vai entrar em conflito ali com a outra pessoa. Então a gente escolhe passar um pano, nem analisar sobre o assunto. Só que toda vez que a gente escolhe passar esse pano e nem analisar sobre o assunto, é como se a gente deixasse essa pedra aqui na nossa cabeça. E aí você vai colecionando esse tanto de pedra e uma hora o negócio fica pesado. E fica pesado. E aí você para de ser fiel a você mesmo. Porque no final, quem tá ficando desconfortável é você. Porque você não fala as coisas que sente. Porque você não fala as coisas que são necessárias. Porque você não é honesto nem com você mesmo para conseguir admitir as coisas. Quem dirá ser honesto com os outros? Se você não consegue ser honesto com você mesmo, dentro da sua cabeça, falando tipo: nossa, eu realmente fiquei chateada com isso que ela fez. Imagina chegar pra outra pessoa e falar: fiquei chateada com você por causa disso que você fez. Fica mais difícil ainda a história. E é incoerente você querer ser leal com as pessoas, sendo que você não consegue ser leal com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. Então como? Como você vai ser fiel ao que o outro quer? Como você vai ser fiel? Será que você não consegue ser fiel aos seus sentimentos, a você? Você que vai viver com você pelo resto da sua vida. E a questão dessa coragem de levar uma vida fiel a você
Vem muito de você fazer o que é importante para você. Por mais que pessoas estejam falando A, B, C, se o importante para você é W, é você bancar essa história e falar, olha, beleza, para você é importante A, para você é importante B, eu tô querendo ir por W. Muito obrigada pela opinião. Beijos, tô indo por W. Porque é o importante para mim. Porque no final, a pessoa que vai estar dentro da minha cabecinha, que vai ter que conviver com essa escolha, sou eu. Ninguém vai vir aqui e vai bancar a história de eu ter escolhido A ou ter escolhido B. Eu vou ter que bancar a minha escolha. Então, pelo menos que eu banque a escolha que eu realmente quis tomar. Então, vocês estão percebendo que no final, esses 5 principais arrependimentos que as pessoas têm ali naqueles últimos momentos, eles estão muito conectados? Porque na hora que você para pra pensar, pô, não queria ter gastado tanto tempo no trabalho. Aí você pega gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E aí você me pega gostaria de ter tido mais contato com meus amigos e família. Aí você pega gostaria de ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. E nisso também gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Mesmo que às vezes a situação não esteja muito boa, eu estou feliz, estou satisfeito com a minha vida e eu vou expressar isso. Eu vou expressar isso chamando as pessoas para sair, falando com as pessoas sobre esse meu sentimento e sendo leal ao meu sentimento e a essas. Sabe, vocês percebem como isso tudo está muito bem encaixado, esses 5 pontos? E que às vezes se um tiver em desacordo, provavelmente é como se fosse um elo. Se um elo puxa, os outros vão puxando junto. Eles estão muito bem encaixados. Então esse episódio é mais sobre essa autorreflexão. De qual desses pontos você acha que você pode melhorar e que você tem que melhorar? Qual desses pontos você fala, véi, isso aqui eu já tô postergando há muito tempo. Tem um amigo que eu já tô querendo reencontrar há muito tempo. Tem uma coisa aqui no meu trabalho que tá me incomodando há muito tempo já e eu tô enrolando ter uma conversa sobre isso com o meu supervisor. Não, tem uma coisa aqui que eu já tô feliz há muito tempo, só que eu não tava percebendo, eu não tava dando atenção. Tem uma conquista aqui que eu tava doida pra falar pros meus familiares, falar pros meus amigos, pra eu compartilhar essa felicidade, mas eu não tava nem me permitindo curtir esse momento, essa conquista minha. Nem sentir essa conquista, esse momento de felicidade. Vocês percebem? Essa bola de neve que a coisa vai virando? Tá tudo muito conectado. Então que a gente possa analisar isso tudo, ver qual parte está faltando e como melhorar isso. Como a gente fazer para a gente se expressar mais os seus sentimentos, para a gente se permitir mais ser mais feliz, para a gente ser mais feliz em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no trabalho, quanto com os nossos amigos, quanto com a nossa família, e que essa felicidade esteja muito alinhada com a nossa lealdade a nós mesmos. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. O link do livro tá na descrição aqui do episódio. Me siga nas redes sociais, Amanda BHC. Beijos e até o próximo livro.